Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Eliezer, iniciando aqui o comentário de mais uma lição. Desta feita será as lições da CPAD e hoje estamos estudando aí a revista do quarto trimestre de 2024, que tem aí como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E desta feita nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título A Promessa da Cura Divina. Amém? A lição será ministrada no dia 10 de novembro de 2024 e tem aí como tema a promessa da cura divina. Temos como leitura bíblica em classe 3 textos. O primeiro é Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 ao 5. Segundo, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E o terceiro, livro, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a ferida a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então temos aí a leitura bíblica em classe da nossa revista, da lição de número 6, trazendo uma promessa aí, um tema maravilhoso, que é a promessa da cura divina. Estudamos aí semana passada a promessa da salvação e agora estudando nessa semana a promessa da cura divina, e é uma promessa que ainda está de pé. Se tem uma verdade que está existente no tempo que nós estamos vivendo, é a verdade de que Jesus ainda cura. Amém? Temos como introdução aí o seguinte texto. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então temos aí uma promessa maravilhosa de que Cristo cura, e agora essa lição sendo trazida para nós, enfatizando a verdade de que Jesus ainda cura, ao contrário do que muitos pensam, infelizmente, até mesmo cristãos pensam que Jesus não cura mais, que isso é uma coisa do passado, que isso não existe mais no nosso tempo, mas há uma promessa lançada para isso, feita lá no profeta Isaías. Essa promessa ainda está de pé, e eu tenho certeza que no nosso tempo Deus ainda está curando, Jesus Cristo ainda cura, e esse milagre ainda acontece. E nós estudaremos nesta lição
3 tópicos. Temos aí a promessa da cura divina, que é o primeiro tópico. O segundo tópico, origem e consequência das doenças no mundo. E o terceiro tópico, temos aí Jesus Cristo cura sim. O primeiro tópico se divide aí em 3 subtópicos. O primeiro é a profecia messiânica de Isaías, o segundo, o cumprimento profético do ministério de Jesus, e o terceiro, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Amém? Então temos aí 3 temas maravilhosos que nos ajudam a compreender melhor esse tema, esse assunto de que Jesus Cristo ainda cura. E o primeiro subtópico, melhor dizendo, o primeiro subtópico que diz a profecia messiânica de Isaías, enfatiza a profecia emitida pelo profeta messiânico de que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, de que ele profetizou a promessa de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E ao contrário do que algumas pessoas pensam ou pregam nos dias de hoje, que essas enfermidades da profecia de Isaías eram enfermidades espirituais ou enfermidades da alma, e que as enfermidades que temos no corpo hoje não cabem nessa profecia. Pelo contrário, hoje nós temos que tomar posse, porque a profecia do profeta Isaías engloba sim a cura do corpo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e enquanto estivermos aqui, precisamos fazer a obra do Senhor. E para fazer a obra, nós precisamos de saúde, de enfermidades curadas. É fato que todos nós passamos por enfermidades, porém precisamos clamar pela cura divina. Jesus Cristo ainda cura sim as nossas enfermidades. E através da profecia de Isaías, que foi realizada essa grande promessa, hoje nós temos fé e confiança para entrar na presença do Pai, clamando por esta grande bênção que é a cura divina. Temos aí ainda o segundo subtópico que diz assim: o cumprimento profético do ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estavam escravizados pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então está aí uma confirmação do que foi profetizado pelo profeta Isaías, o capítulo 53, foi cumprido em Mateus, capítulo de número 8, versículo 14 ao 17, confirmando aí o cumprimento da profecia, e que não ficou restrita só ao Antigo Testamento e nem ficou restrita também só ao momento da igreja primitiva. Hoje, no ano de 2024, Jesus Cristo ainda está curando, ainda está operando. Talvez você pode até indagar, mas nós não vemos isso com tanta frequência nas nossas igrejas. E aí existem outros pontos que precisam ser trabalhados, como a colocar a fé em ação, como ativar a nossa fé, a nossa crença de crer que o Senhor Jesus, ele ainda cura sim as enfermidades. Está aí o cumprimento em Mateus capítulo de número 8. O terceiro subtópico diz assim a palavra do Senhor: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Temos aí então a ordem, dada através da epístola de Tiago, para que diante de uma enfermidade chame os ministros estarão orando e ungindo, e a oração da fé vai curar o enfermo. Aqui cada professor precisa tomar muito cuidado, porque nós temos aqui uma possibilidade de muitos comentários, mas também uma
grande abertura, uma grande possibilidade de ensinamento, tendo em vista grandes aberrações que nós encontramos Brasil afora em relação a esse momento de orar, pois a palavra diz que a unção, quem deve fazer são os presbíteros, e não ungir a doença, mas ungir o enfermo. E aí, daqui em diante, você pode observar que vários vão ser os comentários, a oportunidade que os alunos vão encontrar de apresentar: fulano orou na enfermidade, ungiu a enfermidade. Fulano estava em casa, pegou um óleo qualquer e ungiu. A ordem bíblica é: chame os presbíteros, e os presbíteros vão ungir o enfermo, e vai orar, e a oração da fé vai curar os enfermos. Tome muito cuidado para que esse momento não se torne aí uma oportunidade para sair do foco da aula, para que várias experiências sejam contadas, cada aluno pode contar a sua, mas tem que ter muito cuidado em relação ao tempo e também em relação ao foco do assunto da nossa aula. Amém? Vamos passar aí para o segundo tópico, que é a origem e as consequências das doenças no mundo. Então temos aí o primeiro subtópico é a origem das doenças no Éden, o segundo, a consequência do advento da doença, e o terceiro, a proliferação de doenças. Temos aí então esse primeiro subtópico. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Então está aí o comentarista nos apresentando uma das maiores heranças que nós tivemos da queda de Adão lá no Éden, foi a deterioração do corpo humano, ou as enfermidades, né, como com grande consequência do pecado. E é por isso que no mundo que nós vivemos hoje, muitos casos é a consequência realmente do pecado humano, da pecaminosidade humana, que ao longo do tempo vem cada vez piorando e deteriorando mais. Mas, como a palavra do Senhor diz, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, a cura divina também faz parte dessa promessa, desse intento, dessa palavra. Ele veio para desfazer. Então, as enfermidades é um resultado do pecado, porém Jesus veio para curar, para dar vida e vida com abundância. Temos aí então o segundo subtópico, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida reduzido. Então, temos aí a consequência do advento do pecado realizando na vida do homem essas consequências, que é a criação de doenças. O comentarista apresenta a expectativa de vida humana. Lá no passado era bem maior, homens que viveram quase um milênio, mas que com o passar do tempo essa expectativa de vida foi reduzindo. Temos aí no Salmo 90 trazendo aí a expectativa para 70 anos. Em Noé foi reduzido ali para 120. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, quando se encontra alguém com 90, 93, 95, cento e poucos anos, já é uma admiração, a gente já admira, já aplaude, porque é muito tempo de vida. E geralmente as pessoas, quando estão nessa idade, já estão aí cansadas, já estão aí com a expectativa de vida já no final. E isso é consequência do pecado da humanidade, que cada vez mais vem corrompendo. O governo, as cidades têm lutado
para aumentar nas suas cidades a qualidade de vida, tendo em vista a expectativa de vida girar aí em torno de 80 anos, há cidades que a qualidade de vida é muito boa e chegam na expectativa de até 90 anos, mas a gente consegue enxergar aí o limite colocado pelo próprio Deus e como diz o salmista, até 70 o que passa disso é enfado e canseira, e o que pode mudar muito essa realidade é todo o cuidado que se faz antes com o corpo, com a prática de exercício físico, uma boa alimentação, tirando para fora o sedentarismo, então você pode alcançar um pouco mais de vida. Porém, o pecado, ele reduziu drasticamente. Porém, Jesus Cristo veio para curar os enfermos, ele ainda cura, e essa expectativa de vida pode ser cada vez um pouco mais longínqua. O terceiro subtópico nos diz assim: a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências: a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, de outras, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio e diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com a falsa promessa de curas e por isso não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Esse tópico, ele nos ajuda a tratar muitos erros na vida de quem não compreende o que é a cura divina. Há uma, vamos dizer, uma ignorância religiosa de que, não, procurar médico significa que eu não confio em Deus. E na verdade não é isso. Os médicos foram deixados pelo Senhor, o Senhor capacitou os homens a avançar na medicina, e a cada tempo que passa a gente vê a medicina avançando cada dia mais. E isso é uma bênção. Então, quando o enfermo, cristão que está enfermo, ele procura o médico, não significa que não confia no Senhor. Os nossos pais nos ensinaram sempre que, diante da enfermidade, primeiro ora, primeiro busque, e em seguida a gente vai buscar o auxílio para aliviar a dor, fazer um tratamento para que venha curar essas enfermidades. Há enfermidades que a medicina diz que não tem mais jeito, e ao longo da história foi comprovado que Jesus curou câncer, curou diabetes, curou várias pessoas. Porém, isso não significa que nós não devemos buscar um tratamento, que nós não devemos cuidar do nosso corpo com medicamentos, com tratamentos. Essa é uma ignorância religiosa que muitas das vezes as pessoas fanáticas trazem para a sua vida. Está tomando remédio significa que não tem fé. Não é dessa forma. Por causa dessa ignorância, muitas pessoas morreram, muitas pessoas padeceram em sua vida simplesmente por não entender a dinâmica do que Deus deixou para nós. Jesus Cristo ainda cura, e muitas das vezes o instrumento que Deus usa para curar também é os médicos e a medicina. Vamos passar então para o terceiro tópico, que tem por título Jesus Cristo cura sim. O primeiro subtópico diz assim: a cura divina faz parte do plano de Deus. O segundo subtópico é Jesus cura. E o terceiro subtópico é o que podemos fazer para receber a cura divina. No primeiro subtópico diz assim: desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor, que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então temos aí o entendimento de que a cura divina faz parte do plano de Deus para a vida do homem. Jesus não tem prazer em ver um homem ou enfermidade se acabando e terminando, a menos que seja o projeto de Deus recolher aquela pessoa, mas nós devemos sempre
confiar que Ele cura, a vontade dele é soberana. Ah, pastor, se Deus não curar, significa que Ele não quis, que Ele quer. Não, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos. O que nós devemos sempre compreender é: Senhor, cura, opera o milagre, opera a maravilha, eu creio na cura, e diante disso o Senhor pode realizar. Porém, se não realizar, é a vontade do Senhor. Deus tem a sua vontade. Lá em Êxodo foi bem apresentado que o próprio Deus se revela como: eu sou o Senhor que te sara. Ele é a solução, ele tem a cura, ele pode realizar o milagre. E o que o comentarista está trazendo para nós é que a promessa da cura divina ainda está de pé. Deus tem as suas formas de trabalhar. Já vi muitos casos de pessoas que tiveram enfermidades. Jesus não curou na igreja, não curou em casa, levou para o hospital, porque Deus tinha uma obra de salvação lá no hospital. Então a gente pode observar a partir daí que Deus tem os seus propósitos. O que que nós devemos fazer e não podemos deixar? Nós não podemos deixar de acreditar que Jesus Cristo ouve a nossa oração e que Ele tem poder para curar os enfermos. Então, a partir de agora, comece a orar pelas pessoas. Ore para que Jesus venha curar, não somente de gripe, de febre, mas de toda e qualquer enfermidade. Observe o segundo subtópico. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Quando a gente passa a observar a história bíblica, os relatos bíblicos, o que está escrito nos evangelhos, a gente vai começar a compreender o tamanho do poder do nosso Deus. O que Jesus Cristo realizou enquanto esteve na terra, ele ainda realiza, porque ele é o mesmo, como dizem Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para realizar. O que muitas das vezes muda é o nosso comportamento, é o nosso ponto de vista, é o que a gente acredita. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que oram por cura, quando ele mesmo nem acredita que Jesus pode curar. Pessoas que oram para que Deus realize o milagre, quando ele mesmo não acredita que o milagre pode ser realizado. Isso é uma verdade que tem que estar intacta nos tempos que nós estamos vivendo aqui. Jesus Cristo, ele ainda cura as enfermidades. Terceiro subtópico. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então, é o que eu tenho falado anteriormente. O nosso posicionamento diante da enfermidade, ele tem que ser o posicionamento correto. Primeiro, devemos orar para que Jesus cure, repreender a enfermidade, repreender o mal, e em nome de Jesus Cristo orar pela cura. Depois, temos que ter o nosso posicionamento de fazer um tratamento, de procurar um diagnóstico, entender o que de fato está acontecendo. E Jesus Cristo ele pode realizar o milagre de maneira a espantar os médicos. Se tem uma classe no Brasil que sempre se espanta com as coisas que Jesus pode fazer, são os médicos, quando pegam um diagnóstico que ele mesmo assinou anteriormente dizendo, está enfermo. Depois ele pega o outro dizendo, cadê a enfermidade? Mas eu vi, estava aqui. Por quê? Porque Jesus ainda cura. E às vezes há um propósito nessa enfermidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não significa dizer que, eu não vou no médico porque é Jesus que vai me curar. Eu não vou fazer o tratamento porque é Jesus que vai me curar. Não faça isso. Nós temos o nosso posicionamento bíblico e a orientação bíblica é:
Creia, a oração da fé vai curar o enfermo. Os médicos também foi deixado pelo Senhor Jesus. A medicina é um agir de Deus no meio da humanidade. E pode ser através de um milagre, mas pode ser também através de um médico que você vai receber a cura tão desejada que você precisa ou que as pessoas que te pedem oração precisam. A verdade que precisa estar intacta nesse momento é que Jesus ainda cura. Jesus ainda opera milagres e maravilhas. A conclusão nos diz assim: nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura, sim. Então temos aí a conclusão e vale ressaltar aqui que a receita bíblica é oração, fé, a unção realizada. Mas Tiago deixa bem claro que o que está curando não é o azeite, é a oração da fé. Então, no mundo que vivemos hoje, onde estão criando muitos amuletos, rosa ungida, caneta ungida, água ungida, na verdade, na Bíblia nós encontramos que o que vai curar o enfermo é a oração da fé. E Jesus não precisa de amuleto para realizar o milagre e que o nome dele venha a ser glorificado nessa situação. Amém? Eu termino por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa aula. Prepare, estude mais, leia mais em relação a essa lição e eu tenho certeza que o nosso Deus vai abençoar a sua aula lá na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida.